Quem passa por uma decisão dessa, de ter que compor um prato diferente, que tipo de suplementação é requerida? Então, na verdade, o vegano que faz uma boa alimentação, aquela pessoa que, ou vegetariano mesmo, que começa a valorizar as fontes vegetais, tem chance de estar muito mais bem nutrido do que o onívoro. Porque pelo fato do onívoro Onívoro, o seria, que significa? seria a pessoa que come de tudo. De tudo, tá. Carnes, Qualquer coisa. etc, né? Que seria o padrão de alimentação tradicional, né? De tudo. Aquele que come até pedra. Exatamente. E pelo fato da alimentação onívora ela ser muito repetitiva, eu tô generalizando, né? Mas assim, para pessoas que não se atenham muito a isso, há uma alimentação repetitiva. Muitas vezes é carnes e carboidratos, por exemplo. É muito comum a gente perceber que tem pessoas que. E, na verdade, eu vejo isso no consultório, tá? A gente chama isso de paladar infantil. Tá. A pessoa só quer comer comida gostosa. Sim. E às vezes tem demais isso. Tem demais. Vários amigos assim até hoje. Exato, pessoas que têm 40 anos, né? E que não sabem comer uma salada, não sabem comer um legume, não sabem comer uma verdura. Então, a partir do momento que a pessoa decide virar vegetariano e vegano e realmente se preocupa em compor o prato, ela tem uma riqueza tão grande de vitaminas, de antioxidantes, de fitoquímicos e de fibras, que ela tem chance de estar muito mais bem nutrida e mais saudável que a pessoa que não faz alimentação vegetariana. Eu não estou dizendo que necessariamente é melhor, né? Mas existe uma chance de ela estar muito bem nutrida. O que acontece e que a gente acaba se preocupando bastante é com a vitamina B12. Que né? é proveniente de... Tem excesso em proteína animal, né? Exato. Todos os derivados animais, a gente vai encontrar acúmulo de B12, seja na carne, seja no ovo, seja no laticínio. A B12 não é produzida por animal, ela é produzida por bactéria, né? Para o ser humano, assim como para outros herbívoros que precisam de B12, as bactérias que produzem a B12 estariam no solo e na água. Né? Só que a gente hoje vive numa sociedade onde a gente limpa, né, o solo, a gente limpa a água, não pode ter bactéria, assim a gente não tem cólera, né, mas também não tem B12. Mas assim, é muito mais simples a gente repor a B12 e não ter doença do que voltar para uma questão aí muito primitiva de como seria o alimento na natureza ou como seria a água na natureza. Por conta disso, e assim, o animal que eventualmente a gente está tirando a B12, a pessoa que come carne está tirando a B12, esse animal provavelmente tomou B12 como suplemento, né? A ração do que esse animal comeu, muito provavelmente estava com uma suplementação de B12, né? Porque eles não necessariamente também estão tendo boa parte de B12. E então, como o animal está sendo suplementado, não precisa suplementar o humano. Agora, se você não está comendo o animal, provavelmente você vai suplementar o humano. É importante. Como é que fica a composição do macronutriente pro vegano, pro vegetarianista? Legal. Então vamos lá. A gente tá falando de macro, seria carboidratos, proteínas, gorduras e fibras. Eu acho que o que mais muda, por incrível que pareça, não é a proteína, né? Em balanço, eu acho que o que mais muda é carboidrato e gordura, porque na alimentação vegetariana, principalmente vegana, tá? A tendência é que a alimentação seja bem baixa em gordura. E a alimentação com carne, normalmente, ela vai ser alta em gordura. Só que a gente vai ter, por outro lado, uma quantidade razoável de carboidratos na proporção, né? As pessoas acham que é em quantidade. Não, é na proporção. Assim, uma dieta de 2.000 calorias, a gente está falando que vai ter aí 60%, 70% de calorias em carboidratos. Mas não necessariamente a pessoa vai comer um monte de carbo, né? E por que eu falo que... Por que eu falei essa questão da proteína que não muda tanto? Porque o balanço proteico que a gente precisa para viver o dia a dia, ou eventualmente para praticar um esporte, seja de força e hipertrofia, seja de endurance, ele não é muito diferente. Ele vai variar de aí 1,2 gramas de proteína por quilo de peso até 2,0, sendo que na média é 1,5, 1,6 para quem faz atividade física, 1,7. E a gente consegue tirar essa quantidade mesmo numa alimentação sem nenhum tipo de carne, né? A gente tem alimentos vegetais que são bons em proporção proteica, na verdade, que diria mais em aminoácidos, né? Eles são ricos em aminoácidos e na hora que você faz uma alimentação vegetal bem feita, você consegue ter essa quantidade de gramas de proteína que precisa para ter, tanto para sobrevivência quanto para performance esportiva. Não existe nenhuma proteína
que é essencial ao corpo humano, né? O que é essencial ao corpo humano são alguns grupos de aminoácidos. Então, isso significa que, assim como o animal tira aminoácido da planta e constrói a sua própria proteína, a gente tira o aminoácido da planta, ou a gente pega a proteína do animal e quebra em aminoácidos e faz a nossa proteína. Vai ser uma proteína muscular, vai ser uma enzima, vai ser, enfim, colágeno, não importa. Então eu acho que, por isso que eu vejo que a diferença maior na transição de dietas é, na verdade, nos carboidratos e nas gorduras, e muitas vezes muito mais na gordura. A gente consegue abaixar bastante a quantidade de gordura e colesterol da ingesta. E eu lembro que há muitos anos atrás, provavelmente mais de 10 ou 15 anos, as pessoas falavam, pô, você vai precisar suplementar a levedura de cerveja. Porque eu acho que deve ter alguma conexão com a falta de proteína. Isso ainda se fala? Existe isso? Olha, a levedura de cerveja, até onde eu sei, é uma estratégia gastronômica, culinária, né? E tem B12. Então deve ser por conta da B12. É mais pela B12. Deve ser por conta da B12. Pela proteína, como eu te falei, a gente não tem nenhuma proteína essencial. A gente pode pegar os aminoácidos. E uma coisa importante também, quando a gente fala em aminoácido vindo de planta ou de vegetal, é que você não vai ter uma fonte vegetal que tem todos os aminoácidos, ou que tem todos eles na proporção que a gente precisa. É diferente do que acontece na carne e no ovo, né, ou no leite. Lá na proteína animal você encontra o aminograma completo. No vegetal você não encontra ele completo. Por isso que é muito importante na alimentação vegetal ter combinações de vegetais. Então, um exemplo clássico disso é o prato de arroz com feijão. Se você tiver só o arroz, se você tiver só o feijão, você vai ter ali a falta eventualmente de uma lisina ou de uma metionina. Agora, quando você tem os dois, você tem um aminograma completo. Diz que é uma combinação muito forte, né? Os dois. É uma combinação perfeita e é basicamente um cereal com uma leguminosa. Então, se a pessoa não gosta de arroz com feijão, mas ela comer outros cereais e leguminosas, então grão de bico, fava, ervilha, quinoa, etc., por aí vai, sempre fazendo as combinações, ela dificilmente vai ter dificuldade para bater os aminoácidos. Na verdade, ela vai conseguir. Vai conseguir.